Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. E hoje, 1º de abril, nós vamos falar sobre a mentira. Então, vamos entender um pouquinho do contexto da mentira na vida de todo mundo. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. No programa de hoje, nós estamos contando com a presença da Fer, lá do Prana Energia Vital, que vai falar sobre esse tema que é muito especial. E quando ela comentou sobre ele, eu disse, vamos fazer. E também quem aceitou o convite em estar aqui, a psicóloga Karine Pisato, que também vai falar sobre todo esse contexto, desde a criança, a família, quando acontece desistir a mentira, né? Então, vamos entender tudo isso. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui no programa visto Regla, a Fer também, as meninas mandam looks bem bacanas para a Fer vestir, então agradecimento especial. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu, lembrando da promoção que a cada R$ 100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E ao Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor, essa nova loja, essa nova papelaria que você encontra ao lado da Mix Lanches aqui em Nova Prata. Então, aproveite tudo que você precisar para escritório ou coisas para festas, né? Porque tem muito papel lá para você poder aproveitar e escolher. Então agora, pessoal, gostaria de agradecer e dar as boas-vindas às meninas que vieram aqui comigo, a Fernanda mais uma vez do Prana, a Karine também, que já participou outras vezes. Então, que feliz estar aqui com vocês mais uma vez e falar sobre algo que o 1º de abril, que é sobre a mentira, né? Quem nunca, quando era pequeno, olha, tem tal coisa no teu lado, é mentira, né? Então, tem toda aquela brincadeira que se fazia desde criança, mas que hoje a gente traz com um papo para deixar tudo mais leve, gostoso e também trazer para a consciência tudo que a gente imagina que possa não ser mentira, mas que muitas vezes, olha ali, sem querer, a gente acaba falando. Fer, bom dia! Vamos falar sobre mentira? Vamos lá. E fala sobre... Sempre bom estar aqui, né, Laura? É uma delícia. E falar sobre isso que faz parte da nossa vida, né? Nós criamos um lugar de que mentira é ruim e não que ela seja boa. Entretanto, quando a gente pode olhar com outros olhos, olhar de outro lugar e perceber que nós somos seres complexos e que nós todos, talvez mentimos todos os dias por alguma razão, então poder olhar para esse lado que muitas vezes a gente pensa que é sombra. Então tudo aquilo que a gente rotula, a gente limita. Então falar sobre o dia dos burros, dia dos bobos, dia da mentira, onde é uma cultura mundial, né? E aí reza a história, parece que não tenha algo que seja dito como um marco disso, né? Mas reza a lenda que começou na França quando foi mudado o calendário, né? Tinha o calendário onde o primeiro dia do ano seria dia 1º de abril. E aí entrou um outro na época rei, né? Imperador, e mudou para 1º de janeiro. E algumas pessoas não gostaram da ideia. E para eles continuaram comemorando no 1º de abril. E aí as pessoas que aderiram à ideia começaram a falar que quem comemorava naquele dia era bobo. E aí virou o dia dos bobos. Reza a lenda também que no Brasil foi uma mentira que aconteceu, dizendo que o imperador tinha morrido. E aí foi rotulado nesse dia. Independente da história, que nós não sabemos, né, e quantos outros fatores que determinam, a importância disso, porque por alguma razão a espécie toda comemora, né, brincando,
e se dá o direito de, nesse dia, contar uma mentira e poder brincar com ela. Então, isso mostra um inconsciente coletivo. Existe uma experiência ali que, como se eu pudesse, no dia de hoje, mentir e brincar com isso. Sistemicamente falando, é como se a gente pudesse dar um lugar para mentira na nossa vida, né? Que é vista como algo tão feio. E quantas mentiras que a gente conta, por exemplo, encontra alguém na rua, uma mentira básica, né? Tudo bom? E a gente tá lascado, né? Brigou com o marido, tá com dor no pé. Tudo bom, e tu? Né? Uma pequena mentira. E que faz parte do nosso dia. Porque nós vamos ter o hábito de dizer, oi, tudo bem? Não, tudo bem não. Ah, guria, tu nem sabe. Para algumas pessoas, a gente vai ter mais intimidade e liberdade para talvez contar uma dor. Uhum. Sim, existem pessoas que a gente encontra e no tudo bom elas já te contam a palestra de que algo não está legal. E são perfis. Uhum. Mas são pequenas mentiras que só no cumprimentar durante o dia, quantas vezes a gente acessa. Né? Então hoje a gente poder pensar, por que eu acesso esse lugar e é leve? É leve que alguém me diga tudo bom e eu, tudo bem. Porque por vezes é muito melhor ouvir um tudo bem do que pois é, né? Aí parece que vem com toda uma carga. Uhum. Então, até para deixar o dia do outro é melhor, né? Então, bom que a Kari tá aqui, né? Que tem todo esse lado com as crianças e a formação do psiquismo infantil, para que a gente possa perceber a origem de tudo isso, né? Que ela é ancestral e que ela também acontece lá na infância. Com as pequenas mentiras que fazem parte da vida de todos os seres humanos, né? Tá certo. Pois é, Kari. Ouvindo um pouquinho do que a Fer coloca, faz com que a gente reflita um pouquinho sobre a questão da mentira. Porque parece que mentira é algo muito feio, e eu digo que talvez depende da mentira que se conta, e sim, tu pode estar fazendo mal para outra pessoa, que daí é essa questão que também, talvez a Fer falando sobre que existem várias mentirinhas no dia a dia, mas que tá tudo bem, ela faz parte da nossa vida, assim, talvez a gente não leve ao pé da letra. Porém, a gente precisa poder compreender também essa questão das crianças. Quando se começa a falar para elas de coisas que não existem, e muito bem, a Fer também depois vai colocar sobre outras questões que a gente leva para as crianças, mas quando a criança ela começa a formar essa ideia da mentira na vida dela, ou mesmo, né, da imaginação que para ela é verdade. Sim. Bem, bom dia, Bom Laura, dia. Fer, quem nos acompanha, né? O que a gente pode pensar? Não há uma regra da gente estipular que a partir de determinada idade a criança vai mentir, né? Mas uma criança até ali os 7 aninhos, ela tá num período de constituição psíquica, né? E passando por essa linha que, enfim, de desenvolvimento onde ocorrem diversas situações, né? Com esse psiquismo se formando, chega um dado momento que a criança começa a fazer, a pregar algumas peças, assim, algumas enganações, né? Então ela diz uma coisa e aí tu te envolve com aquilo e aí ela cai na gargalhada e diz, é mentirinha, te enganei, tava brincando, né? Enfim, esse lado da mentira, digamos assim, é uma mentira que a gente, não sei se positiva seria a melhor palavra pra gente usar. Mas ela é uma mentira que ela sinaliza que aquele psiquismo está fechado. Então a criança está entendendo que tem coisas que se passam na cabecinha dela que os outros não têm acesso. Que ela tem uma mente, digamos assim, que é dela, né? E isso é muito importante, porque vamos pensar nos casos de psicose, né? O que é um adulto psicótico? É um adulto que a todo momento ele tem a sensação de que tem uma voz que está falando com ele, né? É um inconsciente a céu aberto, digamos assim. Então, quando a criança sinaliza isso, de alguma forma, brincando, enfim, é um marco importante porque a gente percebe que aquele psiquismo, aquela mente dela, enfim, tá fechadinha, né? A criança nota que tem coisas que ela pensa que são dela, que são preservadas dela, que o adulto não tem acesso, que o outro não tem acesso. Isso é importante, né?
né, no desenrolar da vida, que bom a gente ter isso fechadinho para nós, né? Tem coisas que a gente pensa que ficam pra gente, tem coisas que a gente coloca pro outro, dá uma sensação de segurança, digamos assim. A mentira, ela vai preocupar quando a gente vai pegando uma linha de perversão, né? Quando a mentira, ela vem para conseguir algo para si, né? Um benefício. Quando acontecem situações assim, e que ao longo da vida vão seguir, né? Numa linha até mais forte, enfim. Mas aí é quando aquela criança começa a mentir para ter benefício próprio, né? Sei lá, vou dar um exemplo. A criança diz que não é tão sério, né? Mas um exemplo, a criança diz que tá com medo só para ir dormir na cama dos pais, por exemplo. Ela mentiu para ter algo em benefício próprio. E aí, uma criança em constituição, ela pode vir a desenvolver um caminho um pouco melhor, mas em um adulto, um adolescente, um adulto que a gente já percebe que é perverso, ele vai seguir fazendo isso e isso vai se tornar cada vez mais sério, né? Então eu vou mentir, eu vou enganar, para ter coisas para mim, para realizar o meu próprio desejo, independente do outro, porque o outro passa a ser um objeto para mim, ele não é um sujeito como eu. Ele é um objeto que eu posso usar a meu favor, tá? Então são duas linhas da mentira, digamos assim. Existe uma mentira que positiva não seria a melhor palavra, mas mais positiva, que é a fantasia, né? Quando a gente lê um livro legal, quando a gente assiste uma novela, a gente sabe que aquilo é uma mentira, que aquilo é uma ficção. Mas isso nos serve muito bem, né? A gente se encanta, a gente se envolve com a história. Então, a fantasia, a ficção, a literatura, é esse lado bom, digamos assim, né? O sintoma que a gente forma também é uma fantasia, né? A nossa mente burla ali cria uma coisa, um sintoma para nos preservar, para nos proteger, é uma defesa. É uma fantasia, mas é uma defesa. Então, existe um lado da mentira que ele é até que saudável, e existe um lado da mentira que se encaminha para perversão, e aí é que a gente tem que se preocupar. Tá certo. Exatamente isso quando a gente fala sobre um olhar sistêmico. O que o olhar sistêmico faz? Ele não julga. Então, a gente analisa a mentira e percebe que existem os dois lados, né? O lado da importância da nossa mente poder ler um livro, conectar a um personagem de um filme, né? E quantas curas acontecem, né? Num filme onde eu, nossa, me identifiquei com aquele personagem, eu acho que eu posso fazer diferente, eu não quero repetir, né? Então, a gente vai para um lado alucinógeno da nossa mente, e que é importante, né? Mas com os pés no chão. Então, olhar para a mentira como algo que pode ser, por muitas vezes, positivo, né? E que, por outros, danoso. Conseguir o discernimento disso, que para mim é o desafio, né? Até onde essa alucinação que eu estou tendo, ela está me sendo prejudicial, ou até onde ela está colaborando com algo, né? Então, esse, para mim, exatamente como a Kari explicou, né? De uma forma tão linda, e a voz da Kari, né? É gostoso de ouvir, traz um... E ela canta em casamentos, Fer. Tu viu bem. só? Isso, as artes caminham juntas. Isso. Então, também nós nos conectarmos com isso, né? Sim, precisa dessa parte lúdica, precisa desse desafio para nossa infância, né? Toda aquela doçura que a infância traz, mas aonde a criança vai aprender que mentira pode ser legal. Também no contexto, nós aprendemos tudo assistindo os adultos que nos rodeiam, né? Então, muitas vezes, a gente assiste a mamãe contando algo, eu vou fazer tal coisa e a mamãe não faz, né? Então, quando a criança mostra, no ponto de vista sistêmico, né? Nós falamos que tudo que o filho mostra são os emaranhamentos dos pais, né? Então, quando o filho começa a mentir, e assim como a Kari disse, não existe uma idade, né? Nós não sabemos a dinâmica interna de cada família, mas cada família sabe da sua. Quando um filho começa a mentir, no nosso ponto de vista, né, é que o pai e a mãe possam olhar para suas próprias mentiras e integrá-las, né? Vendo aonde elas estão em demasia, aonde elas estão de alguma forma ferindo a ordem daquele sistema. Tá certo. Fer, quando tu faz as colocações também de que existem várias mentirinhas que a gente acaba contando. Esses dias a minha pequena, ela perdeu o dentinho
E aí, veio a fada, ou veio a formiga, né? Ou, enfim, né? Eu disse, ou até o graxaí. Eu brinquei com ela, né? Mas assim, a gente, pra deixar aquela coisa lúdica, né? Pra que fique aquele ambiente gostoso, pra que ela tenha a coragem de tirar o dentinho também, porque, né, pra eles ficar naquela situação, ai, eu quero que caia, porque eu quero a fadinha, então é mais prático para os pais lidarem dessa forma, para que o filho realmente faça o que é necessário ser feito. E por vezes a gente também, em outras situações, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, né? Então tem tudo isso que a gente acaba falando para os nossos filhos e que tudo isso é mentira. Mas então, para a gente poder compreender o que realmente pode ali analisar o que faz bem e o que talvez não faça, né? É uma cultura, né? Nós viemos de a sociedade preza essas pequenas mentiras, como falávamos no programa do intestino, né? Se eu falar que vou ir no banheiro, né, eu tenho que dizer, ai, com licença. Né? Se eu tiver fome, tudo bem que eu abra um pacote de bolacha de tô com fome, preciso comer aqui uma bolachinha. Né? Mas se eu tiver com uma dor de barriga, minha barriga tá doendo muito, eu também não posso falar. Então, olhamos para a forma em que nós tentamos, de alguma forma, para viver em sociedade e que isso seja necessário, né? Que talvez a gente não seja sempre tão autêntico. Existe hoje na nossa sociedade isso. Poxa, nós precisamos, às vezes, polir, maquiar, né? Para que possa viver em sociedade. É como se a verdade, de uma forma, nossa, tô com uma dor de barriga, gurias, com licença. É algo que, às vezes, até choca, que soa como falta de educação. Então, essas pequenas mentiras, elas mostram que a nossa mente também olha para esse lugar da ilusão. Se a gente pensa de uma forma mais profunda, né, a vida da matéria, em nível de espiritualidade, a gente diz que é um mundo de ilusão. Nós passamos uma vida na Terra brigando por coisas que não levaremos daqui. Né? São desafios da matéria. O nosso espírito se materializa, né, dentro desse corpo para viver um desafio com dia de chegada e dia de saída. Né? Então, muitas teorias dentro da espiritualidade nós olhamos e falamos aqui é a Matrix, né, que é o mundo da terceira dimensão, onde os meus olhos da matéria se iludem, e a ilusão nada mais é que uma mentira. Né? E nós temos, então, o arquétipo, né, da figura do rei das ilusões, o mestre das ilusões, que seria o diabo, o Satã, né? Que ele seria o que mente, te prometendo uma vida e aí pega a tua alma. Então, tantos arquétipos que a nossa mente forma e quantas energias de espiritualidade tem. Então, uma mentira falada para a criança sobre a fadinha do dente, para encorajar de um processo que é natural, que vai ser tirar um dente, pedir para a criança se comportar, porque o Papai Noel vai trazer um presente, né? São arquétipos e tá tudo bem que se use, sempre lembrando que existe uma energia por trás disso. Então, o desejo de que a fada do dente possa vir, a criança vai entender o zelo, o amor, e aí ela vai crescer um adulto e vai dizer assim, nossa, quando eu era criança eu tinha tanto medo de tirar o dente, e quando a mamãe me contou que tinha uma fada, eu pensei, nossa, se tirar o dente e vem uma fada é sinal que é algo bom, né? Como nós também mentimos para as crianças em algo perverso. Olha o homem do saco, né? Não vai lá fora que tem um homem do saco. E aí também assusta, mas no sentido de proteção, para que a criança fique perto. Mas sempre pensa, além da palavra que a gente fala, nós falamos com o coração. Nós falamos com a intuição. Então, a forma com que é falado e conduzido, né, nós sentimos o coração do outro. Então, por mais que a gente ouça palavras, a gente sente o coração. Às vezes a pessoa está brigando com a gente, está nos xingando, e se nós nos conectarmos à ressonância, a gente percebe só que ela está muito ferida. E ela só tá botando para fora a frustração, não é que propriamente ela queira me magoar. Mas ela está sofrendo e ela tá achando uma forma de botar aquilo para fora, botar a frustração dela para fora xingando alguém. Mas quando nós nos conectamos à real razão pela qual a pessoa tá tendo aquele comportamento ou aquela palavra, o coração também acolhe de um jeito diferente. Né? Nós vamos acolher com o psiquismo, mas nós também acolhemos a nível de alma.
né? O nosso coração acolhe. Então, muitas vezes foi me falado algo que sim, meu ego feriu, né? Mas parece que o meu coração entendeu. Então, olha a grandeza e a profundidade das coisas, né? Então, dizer que mentira é ruim é excluir todos os benefícios que o mundo lúdico nos traz. Tá certo. Meninas, o papo tá muito legal, porque entender todo esse sentido da mentira dos dois lados, né? Porque quando a gente fala mentira, parece que é algo tão forte, tão errado, e por vezes a gente vê que usa isso todo dia. Daí a gente diz, não, mas eu não sou uma pessoa mentirosa, não, mas eu uso em algumas situações, o que é natural, né? Natural que se use. E bem como a Fer disse, para viver em sociedade, algumas coisas como essas pequenas mentiras, elas fazem com que tudo ande de uma forma mais tranquila, mais calma. Não necessariamente, né, falando tudo que realmente a gente pensa. Agora, nós vamos para um breve intervalo comercial, a seguir a gente volta e vamos continuar com esse papo sobre a mentira. E é verdade. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos voltando com o programa Algo a Mais e hoje falando sobre 1º de abril, o dia da mentira. Então, a mentira está em alta hoje no nosso programa, estamos entendendo tudo como funciona. A Fer aqui no primeiro bloco já colocou algumas questões que sim, a gente mente diariamente e isso faz parte. Também a questão da parte psicológica, a criança. Então a Karine está trazendo todo esse conhecimento para a gente poder entender e talvez discernir nas nossas crianças o que pode estar sendo natural das mentirinhas, nas brincadeiras, na questão lúdica e o que já não é mais. E agora, voltando para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a mentira, e eu vejo que tem uma situação que eu vou jogar para a Karine, por ser, eu acredito que possa ter muito ali a questão psicológica das pessoas envolvidas, mas eu quero ouvir da Fer como também a gente pode ver de uma forma sistêmica tudo isso. Por vezes, alguém mente muito. E mente dizendo que foi a tal lugar e a gente descobre que aquela pessoa não conhece tal lugar. Vive uma vida assim de mentiras, mas essa pessoa ela conta mentira e acredita. Então
como a gente pode ver isso, ou mesmo ela conta para manter uma vida talvez para ela, é uma mentira para ela viver melhor? Como a gente pode ver isso, Karine? Porque tem sim muitas situações dessas que acabam sendo fortes. Porque quando tu começa a descobrir, não, mas isso não era verdade, isso também não era verdade, isso também não é. E muita gente até se ilude para um relacionamento, começa a ter relacionamento com uma pessoa que por vezes diz que já fez isso, mas não fez aquilo, mas não fez. Então é uma situação bem... Como a gente pode ver isso na questão psicológica? Sim, há pessoas que mentem compulsivamente, né? E aí, claro que é muito subjetivo. A gente não consegue dizer uma única causa pela qual estas pessoas mentem compulsivamente. Cada uma delas tem uma história ali que vai explicar esses motivos, né? Mas o que a gente pode pensar? Uma possibilidade seria que a realidade para aquela pessoa é algo muito devastador e ela precisa de uma mentira para sobreviver. E aí, por conta disso, ela segue repetindo, né, mentiras. Ou, eu lembrei agora de um caso, de um livro, só não me recordo o livro que foi, de um paciente que estava em processo de análise, né, e aí o seu analista vai contando, né, como é que foi a investigação dos sintomas, enfim, ele mentia compulsivamente. E aí, o que tinha acontecido com aquele sujeito quando ele era bebezinho, né? Foi um bebê que ficou muito abandonado, digamos assim. Ele tinha seus cuidadores, né? Aqui a gente não fala mais em mãe e pai, mas em pessoas que exercem essa função materna, paterna. Tinha seus cuidadores, mas eram cuidadores que se ausentavam, que não tinham uma continência, digamos assim, né? Porque o bebezinho ele vai se acostumando a como é que o pai e a mãe se aproximam quando eles veem os horários e tudo mais. Isso vai ajudando que a criança se adapte ao mundo, né? E quando o adulto, um dia ele vem 3 vezes, outro dia ele não aparece, no outro dia ele está o tempo todo com a criança, um dia traz um leite quentinho, outro dia traz um leite gelado, né? A criança começa a se desestabilizar ali, né? Então, ele tinha cuidadores que se ausentavam muito e que não tinham uma rotina, digamos assim, de aproximação com a criança. Então, esse bebezinho começa a, de uma forma alucinatória, criar essa outra realidade da presença desses cuidadores que não vinham, né? E aí ele cresce, se desenvolve e na sua vida adulta mente muito. Ele segue criando estas realidades, digamos assim, que são uma mentira. E ele muitas vezes espera que aquele outro que escuta a sua mentira e depois, quando descobre que era uma mentira, fica, nossa, surpreso, né? Ele busca isso, esse choque, né? Como se fosse uma inversão de papéis. Não sei se vocês conseguiram me compreender, Sim, mas vai muito por aí. É algo que me deixa até impressionada com tudo isso, porque a gente tem, certas vezes, a noção de que a mentira, a pessoa tá dando, é só pra ela, mas na realidade ele é essa questão de mudar e dizer assim, viu, te peguei, tipo, pra que tu cause, pra que tu tenha essa estranheza na hora que tu descobre o que eu te contei e que tudo isso não passava mais do que uma farsa. Isso, agora não era mais ele que estava se iludindo como bebezinho, né? Era o outro que ele conseguia iludir. Era o outro que acreditava naquela mentira, que entrava naquela cena toda, né? Então, podemos pensar por aí. E essa outra via que eu comentei antes, né? Que às vezes a realidade é tão dura que a pessoa precisa viver dessa mentira. E isso tudo que a gente conversou aí é uma linha de mentira, né? Que não é a da perversão que a gente havia citado antes. Sim, que aí... são situações mais tranquilas, dizendo. E para tudo isso, para quem percebe que vive dessa forma, existe tratamento, assim, de dizer, eu quero mudar o meu pensamento, eu quero mudar. Tudo isso a pessoa pode ficar tranquila, que se talvez tenha alguém que possa estar se identificando com esse tipo, com esse nível, né, de mentira.
E vemos também essa questão no lado sistêmico, Fer, porque entendendo um pouquinho sobre a questão psicológica, o que isso também pode estar agregando a mim, porque por vezes eu posso querer fugir desse meu mundo que pode não estar tão, né? Eu posso não ser tão feliz nesse mundo e contando mentiras. Eu vejo que tudo se torna mais leve e tranquilo. Sistemicamente, como a gente pode ver isso? Então, quando a Kari falou, veio forte assim no meu coração, né? Ame ao próximo como a ti mesmo, né? Então, essa pessoa ela vai criando uma própria mentira interna como se tivesse criado um lugar seguro, né? Onde aquele lugar seguro na infância manteve aquela criança, e aí depois a gente vai crescer e amar como se sentiu amado, né? Então, amamos os outros como amamos a nós mesmos. Então, sistemicamente, o pensamento sistêmico, ele vem baseado naquilo que o Hellinger batizou como fidelidade invisível. O que seria essa fidelidade invisível? Como o maior medo que nós temos não é o medo da morte, e sim o medo da rejeição, né? Desde a nossa chegada na Terra, nós vamos criando, é como se fosse artimanhas, formando a nossa personalidade, né? Enquanto o nosso ego se forma, o nosso conjunto de crenças, crenças para que a gente possa pertencer ao nosso sistema familiar. Então, por exemplo, tudo aquilo que nós vivemos foram verdades que nós criamos para poder pertencer a ser filho daquela pessoa, né? Neto daquela pessoa. Então, lá naquela família, onde a Kari trouxe, né, como família que não vai ter uma dinâmica contínua, que vai oscilar o horário ou a quantidade, se o leite é quente, se o leite é frio hoje, enfim. Nós, quando chegamos na nossa família, nós precisamos formar algo para pertencer àquela família, né? Então, muitas das mentiras que nós contamos como indivíduo dentro da família ou no contexto de sociedade é para poder pertencer. Então, para que eu possa ser aceita a este grupo, eu vou precisar desenvolver algo para pertencer ao grupo. Mesmo que uma parte minha não concorde com aquilo, para que eu me sinta amada e aceita, eu vou precisar aderir isso. E o que é legal a gente olhar? Que nós todos fizemos isso. Cada um em níveis diferentes. Então, imagina que essa fidelidade invisível que nós vivemos, tem coisas na nossa vida que não estão legais, né? O dinheiro, vida amorosa, a nossa saúde, né? Muitas pessoas adoecem pela fidelidade invisível, vão gerar a mesma doença que o pai gerou, que um vovô teve, né? A mesma doença da mamãe. Porque essa é a fidelidade invisível, que é a dinâmica oculta do sistema familiar. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos com o papai e a mamãe, com quem exercia a função, assim como a Kari falou, né? Nós vamos ter os biológicos, os portais, e vamos ter personagens adultos que ficaram ali executando a função, né? Então, aqueles adultos com quem nós nos rodeamos na infância, o comportamento deles foi também fazendo com que o meu fosse assim, por alguma razão, para que eu pudesse pertencer. E aí, como adultos, vamos pensar na pessoa que falou que foi para um lugar e não foi. Para eu pertencer a esse grupo, que viaja, que conhece lugares, que passa férias, eu também vou precisar dizer que conheço. Por isso, eu não vou conseguir conversar com eles. Então, esse movimento que nós fizemos para poder pertencer como um todo, e digo, muitas pessoas procuram a constelação e usam a seguinte frase: eu não aguento mais uma vida de mentira. Meu casamento é uma mentira, meu relacionamento com o meu filho é uma mentira, meu trabalho é uma mentira, porque eu não quero fazer, mas faço. Então, são dinâmicas ocultas que nós seguimos para nos mantermos fiéis àquele sistema. Então, trazer essa verdade, poder olhar que a mentira, e por que seria colocado isso na Terra, se não fosse para que ela estivesse a serviço da nossa evolução. Então, quando a gente consegue olhar, poxa, eu estou passando dos limites, eu estou mentindo, eu estou disfarçando muito, eu não estou conseguindo acessar a minha própria verdade, né? Isso também me traz um caminho de cura. A cura só pode acontecer quando nós descobrimos a doença. Sem a doença, não existiria a cura. Então, como que nós teríamos, né, recebido da força criadora o dom da cura,
o dom da evolução se não tivesse todas as mazelas que nós precisamos. Olha que beleza, né? Então, eu poder olhar... tô assistindo aqui o programa da Conecta, né? Ouvindo as meninas falar. Deixa eu olhar para mim e perceber aonde eu estou mentindo. Porque essa mentira que eu estou tendo é por uma fidelidade a um amor. Um amor que ficou doente, né? Um amor doentio, um amor que alucinou, né? Mas um amor. Então, a mentira, ela traz, no mais profundo do espírito e da alma, uma fidelidade, né? Então, a gente olha para os dois pontos. Então, para eu pertencer a esse sistema, eu precisei desenvolver mentiras, né? Devido a essa fidelidade que eu sinto ao meu sistema. Fer, nossa, tudo isso realmente faz pensar, né? E julgar menos. Porque eu acho bonito quando a Fer, ela traz todo esse conhecimento e de uma forma sistêmica a gente aprende que o que vale é entender o acontecido, refletir para nós mesmos e julgar menos, né? Então, isso que a gente julga muito, e isso parece que, queira ou não, a gente tá ali com o chicotinho, porque o fulano, porque o ciclano, mas a gente não olha para nós. Então, talvez é uma forma de parar, pensar onde isso está me tocando hoje, e talvez eu fazer diferente, né? E aí, né, tu acomoda o teu chicote, né? Então, pessoal, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para falar mais sobre dia 1º de abril, o dia da mentira. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre o Dia da Mentira, 1º de abril. A gente aproveitou este dia para trazer esse tema que parece ter muitos vieses. A gente começa a entender um pouquinho, talvez ele seja ruim, a mentira seja ruim. Em alguns casos, não. Em alguns, de formas que podem agredir outra pessoa, sim. Que pode chegar a outra pessoa de forma errada, informação, ou enfim. Mas no dizer que está tudo bem hoje, daqui um pouco tu tá carregando alguma coisa que não esteja tão legal, mas tu tá deixando o dia da outra pessoa feliz, dizendo, não, tá tudo bem, sabe? Então, existem mentirinhas do dia a dia, né? A gente já entendeu que isso
faz parte e para um convívio, né, social, se torna algo mais tranquilo para todo mundo. Agora, a gente precisa compreender esses níveis de mentira e até quando que isso pode ser realmente levado para um lado bom ou se já se torna algo ruim. E para isso, então agora que estamos aqui com a Fer lá do Prana, a Fernanda que todo mundo adora, fala muito aqui na Conecta, comenta muito que assiste a Fer, e com a Karine Pisato, que é psicóloga, já esteve aqui, ela trabalha com acompanhamentos de crianças, famílias, então é bacana a gente poder entender isso tudo num contexto. E agora a gente vai para um lado que muitas vezes a esposa, marido, enfim, alguém faz compras, né? E aí tem um acordo em família ali que não pode se ultrapassar de tanto no mês para roupa. E aí ou a mulher ou o homem eu digo que é mais nas suas questões de, ele gosta, né, faz algumas outras atividades e a mulher gosta mais de roupa, né? Isso é básico, parece. Agora, quando isso se torna a um ponto que um precisa esconder do outro o que está sendo feito. E a gente tem uma terceira pessoa assistindo tudo isso, que é um filho. Então, tipo assim, não conta pro teu pai, eu vou lá, vou esconder. Hoje eu gostei de tanto disso aqui, mas tu não conta pra tua mãe, porque, isso aqui tava precisando, né? A gente, eu que jogo todo final de semana, eu que isso, que aquilo, né? Tava precisando, aí tu não conta pra mãe. E aí tem a história de omitir, né? Mas quando a gente omite, é omitir a verdade, né? É dizer assim, como a gente pode ver a criação deste terceiro dentro de uma vivência dessas nesse contexto familiar, Karine? Primeiro, acho que temos que pensar, né? Por que é necessário omitir? Por que eu não posso contar que eu queria muito aquele item e comprei, ou que nesse mês eu gastei a mais? Por que isso tem que ficar escondido? Acho que fala muito da relação desse casal, né? Sim. É algo que precisa ali ser olhado, ser conversado, né? Esse casal pode sentar e pode aumentar um pouco, digamos assim, no caso da mulher, né? Então, no próximo mês a gente aumenta um pouquinho esse valor para que tu possa comprar mais coisinhas para ti. Enfim, por que não pode ser falado? Para a criança que está ali, que está assistindo, ela recebe uma mensagem que tem um duplo sentido, né? Porque a mãe ou o pai, enfim, comprou, mas não pode falar para o outro, não pode contar, tem que ficar escondido. Então, pode comprar, mas se tem que ficar escondido, significa que é algo errado. Então, eu faço, mas está errado? Como assim? Ali a gente se preocupa, porque não estou dizendo que vai acontecer, mas é por aí que vem uma linha perversa, né? Que a gente estava falando de burlar leis, regras, normas, fazer o que quiser em benefício próprio. Então, a criança fez uma coisa errada, né? Tem um filho meu aqui, fez uma coisa que não é legal, vocês estão aqui, e eu digo, não faz isso. Mas aí eu caio na gargalhada, olha o que ele faz, né? E aí eu digo, mas não faz, não tá certo. Fica uma mensagem dupla ali pra criança, não faz, isso não é legal, mas a mãe tá se divertindo, tá rindo, como assim? Então, sempre que a gente tem uma dupla mensagem, aí a gente abre um espaço, né? De que eu sei que não pode, eu sei que não deve, eu sei que tá errado, mas eu nego, eu dou um jeitinho e eu faço da mesma forma, nem que seja escondido. Porque no final eu vejo que minha mãe não fica tão brava assim. Olha só, isso é bem interessante. Da mesma forma, o que a gente diz pra criança, né? Quando entra no carro, coloca o cinto, porque vá que tem polícia. E aí a gente vai contra a polícia. Aí o que a gente tá falando pra criança? Que ela tem que colocar o cinto? Porque tem uma polícia, tem alguém que pode vir ali e multar. Não que a norma, a lei está internalizada na gente, mas que tem uma terceira pessoa que vem punir. Mas não é da terceira pessoa que vem esta lei, tem que partir de dentro de si. Então, eu vou usar o cinto porque eu sei que eu tô andando aqui de carro, que pode acontecer um imprevisto, eu tenho que me cuidar da minha segurança, do meu corpo, assim eu vou estar seguro. A criança precisa ter essa compreensão daquilo que é real, né? E não que porque a polícia pode ver. Então, quer dizer que se eu tiver
num trecho ali que eu sei que não tem polícia, eu vou andar sem cinto e pronto. Então, pode, mas não pode, deve, mas não deve. Essa coisa da dupla sempre preocupa. Então, os pais precisam afirmar para a criança de uma forma assim que se estabeleça que é uma lei, né? Para conviver em sociedade e para estar bem e para estar em segurança, eu preciso renegar alguns prazeres, que é me espichar no banco e poder andar pulando por aí. Não, eu preciso me adequar. Isso tem que estar internalizado nela. E isso acaba se tornando o adequar é a família, se adequar às possibilidades da família. E sempre né? vem do outro, né? A gente tá falando de uma criança que está em constituição. Isso vai se dar a partir das interferências que o outro coloca para ela. Então, E a né? gente pensa, Karine, que às vezes as crianças pequenas não estão entendendo o que está acontecendo. Mas elas captam cada coisa que... A gente diz, mas como é que ela sabe disso? É porque ela estava atenta e a gente diz assim, crianças de 3, 4 aninhos que a gente imagina que não... Então, tudo isso tem interferência porque de alguma forma eles captam. Sim, não vai lá fora porque tem o homem do saco, né? O exemplo de antes. Não vai lá fora porque é perigoso, tu pode te machucar, tem que ficar aqui dentro, tá frio. Tá certo. Por que tem que ter um terceiro ali? Que bom, depois eu sei que não existe mais o homem do saco, que era uma fantasia ali, eu posso fazer tudo o que eu quiser, contanto que ninguém veja, né? Contanto que ninguém veja. É isso aí. É uma terceirização, né, Kari? Como se eu dissesse, não, tu não vai lá fora, eu sou adulto responsável por ti, lá fora é frio, é perigoso, tem movimento de carros, podem passar pessoas estranhas, então eu não quero que tu vá. Então é como terceirizar, né? Por mim, tu não botaria o cinto, mas aí tem que botar porque a polícia vai te multar. Exatamente essa colocação que tu fez, Laura, sobre o filho assistir a mentira, né? E quando a Kari falou sobre a hierarquia, né? Porque aí onde está a hierarquia? Porque eu vou respeitar algo fora, porque eu vou respeitar a polícia ou uma norma, né? Se eu não aprendi isso no seio da minha família, né? Lá no contexto todo. Exatamente esse tipo de situação onde a criança carrega, nós falamos sistemicamente isso, né? A criança carrega a comunicação entre o pai e a mãe. Né? Então, eu sei algo com a minha mãe que não posso falar para o papai. Eu sei algo com o papai que não posso falar com a mamãe. Assim como diz assim, o papai tá ali e diz assim, ai, vai lá e fala para tua mãe que não sei o que, não sei o que. E aí, quando chega a mãe, o pai não fala. Né? Então, são dinâmicas que nós filhos, né? Então, todos os encarnados têm pai e mãe. Todos os encarnados tiveram uma infância e carregaram dinâmicas, né? Carregamos todas essas dinâmicas. Exatamente, nós chamamos de emaranhamentos. Então, quando somatiza doenças de tireoide, de garganta, coluna cervical, nós sabemos que aquele filho carrega segredos entre o pai e a mãe. Ele carrega segredos do sistema. Toda vez em que nós falamos para alguém, olha, eu vou te falar, mas não fala, nós geramos um emaranhamento. Porque esse emaranhamento ele vai trazer consequências, que serão mentiras, né? Então, a Laura me falou que eu não posso falar para a Kari que o copo dela tá ali. Né? Aí a Kari chega e diz, Fer, sabe onde é que tá meu copo? Mas eu me emaranhei com a Laura. Então, se eu disser para ela que eu sei aonde tá, eu menti para ti porque nós fizemos um pacto. Se eu disser para ela que eu não sei onde é que tá, eu vou manter o meu pacto, mas eu também vou estar gerando uma mentira. Então, nós geramos esses emaranhamentos na vida adulta porque isso vem do nosso sistema. Lembra que eu falei antes sobre a mentira, que traz uma grande fidelidade, uma fidelidade por amor? Então, eu vou estar gerando uma mentira agora por um pacto fiel que eu fiz. Então, eu gerei uma mentira com a Kari porque há um pacto com a Laura. Né? Então, isso Hellinger batizou como emaranhamentos. E muitas doenças que nós vamos manifestar, doenças psíquicas, doenças no corpo físico, né? Elas vêm de emaranhamentos que são segredos de família. Ah, e tal pessoa, a mamãe teve um filho que não é do papai. E isso é proibido falar. Né? Então, ali nós temos um segredo de família. E isso vai somatizar em algum descendente. Né? Ah, o vovô antigamente parece que uma vez, né? Mas ninguém pode falar sobre isso. Então, aquele segredo
Ele traz por consequência a mentira. Por isso que a mentira também é um ato de amor. Mas é um amor doentio, né? Porque aí eu vou tentar esconder do papai comprou um pneu novo pro carro, né? E eu fui com ele, né? Fiquei lá jogando no tablet enquanto o papai trocou o pneu. A mamãe não vai nem notar, né? Tu não fala pra tua mãe que a gente trocou os pneus do carro, né? E aí essa criança, ela tá carregando, não é pontualmente a troca do pneu do carro, mas ela está carregando aquilo que não é uma comunicação entre os pais. Então, quando a criança começa a mentir, sistemicamente a gente pede aos pais que olhem para suas condutas, para suas mentiras, como casal. Por quê? Ah, mas eu não sou mais um casal com o pai do meu filho. Ah, não sou mais um casal com a mãe do meu filho. Sempre a gente pensa assim, quem se separa é o homem e a mulher. O pai e a mãe não se separam nunca, né? Energeticamente, houve um só corpo e um só sangue da união daquele casal. E por alguma razão chega um fruto. Então, quando os pais, mesmo depois que deixam de ser marido e mulher, continuam sendo pai e mãe. Então, as mentiras que esse casal conta energeticamente, através de palavras, de pensamentos, ações, o filho vai somatizar. E o filho sempre vai escancarar aquilo que os pais não olham, né? Então, perceber que essas dinâmicas ocultas vão aparecer no filho e que tudo que o filho apresenta é algo em que eu, como mãe, o pai, né, preciso olhar e integrar, é muito mais leve, né? E é para isso que servem essas dinâmicas, né? Para que a gente possa perceber o que a gente precisa fazer para ter uma vida mais verdadeira. Não, tá certo. Meninas, o papo, ele, meu Deus, ele tem tantos lados que a gente poderia seguir, porque quando fala na mentira, então a gente entra em várias situações da vida. A gente vê pessoas também que, para chamar a atenção, elas estão sempre ou com uma dor ou com outra dor, mas elas não estão com dor. Mas é o chamar a atenção para si. E como tu vê, Karine, também esse lado de, por exemplo, a gente teve o lado da família, que acaba dizendo, não conta, não fala, omite, tá tudo certo. Se a tua mãe pede onde que a gente foi tomar um sorvete, né? E a gente tem o lado da mentira para trazer para si a atenção. Porque daí a gente tem a história da mentira pro benefício, que é aquela no início que a gente falou, talvez, que é o lado perverso, tudo que eu vou mentir para talvez conseguir coisas boas para mim. E a gente tem o lado da atenção, que parece que a pessoa não recebeu aquela atenção, então em todo momento ela precisa estar de alguma forma chamando atenção, ou do pai, da mãe, do filho, enfim. Como a gente vê também esse lado da mentira, mas na questão psicológica da pessoa que conta esta mentira. Existe aquilo que a gente chama de benefício secundário da doença, digamos assim, né? Por vezes, no exemplo que a gente falou do adoecimento, a pessoa adoece e não é que ela não sinta a dor ou que ela não tenha um caso de doença psicossomática. Ela tem, dói, machuca, mas o que ela busca pode ser esse benefício secundário, que é o olhar do outro, que é a atenção do outro. Então, por vezes a gente acha que não, que fulano tá inventando, né? Mas não, acontece, né? Não digo que em todos os casos, mas acontece da pessoa realmente sentir dor, realmente desmaiar, realmente adoecer, né? Tem uma gastrite, E sim, pode ser buscando esse olhar. E aí, mais uma vez, a gente tem que olhar para a subjetividade daquele sujeito e daquela história, né? Por que ele está fazendo isso? O que está acontecendo? Porque a psicossomática também pode vir do não falar, do não pôr em palavras. Então, muitas vezes a pessoa está muito desconfortável, está num sofrimento grande, mas ela não entende se aquilo que ela está sentindo é uma raiva, é uma angústia, se ela está triste, se ela está chateada, se ela está preocupada, se ela está com medo. Ela não sabe nomear. Ela não teve na sua história, né, alguém que nomeou essas emoções.
E aí, no momento, quando ela se sente muito mal, e às vezes nem é algo que ela consegue prever, né? A doença vem e é como se o corpo passasse na frente e defendesse a pessoa. Então, eu não queria vir aqui pro programa de jeito nenhum. Mas eu vou, né? Vou fazer um esforcinho. E aí, antes de vir, dá uma dor de estômago muito forte. O que é essa dor? Ela tá me protegendo. Tu não queria ir, então eu vou te defender. Se tu tiver com dor, tu não vai. Entenderam? Com certeza. E já aconteceu um caso, Kari, agora Kari falando sobre isso, me lembrei. Uma pessoa que me procurou para fazer uma constelação, porque ela estava sempre com dor. Né? Toda vez que ela ia fazer algo, ela se sentia com dor, ela estava sempre queixosa, né? E ela disse, nossa, eu me coloco num lugar de vítima o tempo todo, né? Todo tempo tá me doendo alguma coisa. E aí abrimos a constelação e quem já constelou, né, sabe, quem não constelou agora pode perceber que nós escolhemos algo para representar o tema do cliente, né? Então o cliente traz um tema, dinheiro, né, vida amorosa, enfim. E a gente pede ao cliente que escolha, então, um representante para o seu tema, né? Então, ela trouxe o representante para essa queixa, para esse negócio de estar sempre doente, sempre com muita dor, né? E aí se abriu a constelação com o representante dela e o representante da dor. E logo nos primeiros minutos da constelação, ela me olhou profundamente nos olhos e disse assim, a minha mãe só ficava em casa comigo quando eu estava doente. A minha mãe só me dava atenção quando eu estava doente. Então, para mim, estar doente é bom. É quando eu ganho amor. Então, esse lugar, quando tu fala sobre... é a hora que eu vou chamar atenção, né? Vou dizer que estou doente para chamar atenção. Ou quando a Kari fala sobre o ganho secundário. Né? Então, quantas coisas que nós entendemos, e aí vai de novo na fidelidade, né? A mentira que traz uma grande fidelidade. Quando eu fico doente, eu recebo atenção. Então, eu formo uma crença, né? Que a doença faz com que eu seja vista. E aí, a gente vai somatizar esse evento na vida adulta, apenas para sentir. Porque quando eu estava doente, a mamãe me botava na cama, a mamãe ficava em casa comigo, fazia a sopinha que eu gostava, né? E aí, eu acabo carregando isso para poder ser vista e importante. Olha só, e tu vê que tudo isso tem toda uma ligação, um sentido quando a gente realmente reflete em todas as nossas atitudes, né? Então isso sim tem muito, porque quantas crianças, né, às vezes para estar junto com o pai e a mãe, né, tem isso, né? Acho que muita gente se identifica mesmo. E eu gostaria que quando a Karine fez a colocação sobre saber nomear o que a gente sente, eu gostaria de mandar um abraço para a Valesca Foquesato, que ela tem um livro, ela é psicanalista e ela tem um livro que é Analise e o Menino dos Olhos Verdes, que era um menino que passava por várias situações e só que ele não sabia nomear aquilo. Então, desde uma criança, né, aprender, e de forma lúdica, eu leio para Joana e eu sempre digo, Jojo, é importante, né? A Jojo também já passou pela Karine, então é importante a gente saber o que a gente está sentindo, né? Então, é bacana a gente pontuar. Então, falando isso para uma criança, isso também precisa que o adulto pare e reflita. E quantas vezes a gente sente coisas que a gente não sabe nomear, né? Então a gente agride, a gente tem atitudes que nem sempre são legais. Então foi muito legal tu pontuares isso também, Karine, porque me veio toda essa situação que acho que sim, a gente precisa trabalhar com as crianças, a gente precisa, né, para que elas se tornem adultos mais tranquilos e vivam de uma forma melhor também. Meninas, eu gostaria de agradecê-las. O papo foi ótimo. A gente falar sobre mentira e entender todos os lados da mentira, como é importante. Então, Karine, muito obrigada. Obrigada, eu é que agradeço o convite. É sempre bom estar aqui, poder partilhar. A gente cresce junto, né? Quando a gente divide. Eu ouvi uma frase que me marcou, assim, que o conhecimento ele acontece em espiral. É nessa volta que a gente dá, né? Se a gente fizer tudo de uma forma muito individual, ele não é tão valioso.
Então, sempre que a gente tem troca, a gente cresce. É bem importante. Com Obrigada pelo certeza. convite. Imagina, Karine. Fer, mais uma sexta, mais, né, uma forma de trazer para a consciência quanta coisa, né? Quanto mais a gente pode se conhecer, né? Então, isso que a Kari falou, acho que o conhecimento é isso. Quanto mais a gente compartilha, mais ele aumenta. Então, que a gente possa sempre olhar que nós somos um todo. Então, esse autoconhecimento das minhas próprias emoções, das minhas fidelidades, das minhas mentiras. Muitas pessoas dizem, Fer, eu quero começar a meditar, que eu quero buscar espiritualidade, eu quero buscar um autoconhecimento. Sim, através da meditação, que é uma ferramenta incrível, né? A gente silenciar e poder estar num estado de presença. Mas o autoconhecimento, ele é o tempo todo. Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou escondendo, aquilo que eu estou mostrando. Tudo isso traz com que eu possa perceber as minhas atitudes, os meus pensamentos. É uma honra sempre estar aqui. Um beijo, né, para o pessoal que assiste a Conecta e manda todo esse carinho. Muito obrigada. Muito obrigada, Fer. E agradecendo as meninas, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou. Desejo um ótimo final de semana. Aproveitem e até segunda-feira.